Estamos aqui agora para mais um Café com Política, que é uma organização do Sindijus, Sindileges e da ANAF. O Café com Política visa reunir políticos que estão concorrendo às eleições do DF de 2022. Estamos aqui agora com Alberto Fraga, que é candidato ao cargo de deputado federal pelo Partido Liberal. Tudo bem, candidato? Tudo bem, sim. É um prazer estar aqui recebê-lo hoje. E, candidato, sabemos que uma das grandes bandeiras de luta sua tem a ver com a segurança pública do DF. O senhor entende que para que o país tenha saúde, segurança e educação de qualidade, é importante investir na qualificação dos servidores públicos. E a nossa pergunta é, se eleito deputado, como o senhor vai atuar para garantir a valorização dos servidores públicos? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade aos sindicatos, ao Sindijus, a Sindileges e a ANAF, por estar aqui e poder participar com as nossas ideias. Como você bem disse, a minha bandeira sempre foi a segurança pública. Me destaquei um deputado federal que tem 15 leis aprovadas no Congresso e 2 emendas constitucionais, não é fácil. Basta você procurar todos os deputados, especialmente de Brasília, que se alguém tiver 2 leis, eu vou dizer para você que é muito, não tem, né? E o meu trabalho, voltando para o Congresso, será o meu 5º mandato de deputado federal. Eu quero continuar trabalhando pela bandeira da segurança pública. Eu acho e avalio que saúde é muito importante, a educação mais ainda. Um país educado é difícil se delinquir, mas a segurança pública é tudo. Eu até brinco, é uma frase dura de dizer, mas é melhor você ter o seu filho burrinho e doentinho, mas vivo. Porque se faltar a segurança pública, ele morre na porta da escola porque está usando um tênis de marca que você lutou muito para comprar, para dar para ele, para satisfazer o pedido dele. Então, eu acho que segurança pública, dentro desses 3 pilares básicos para qualquer sociedade no mundo, eu reputo a segurança pública muito importante. É claro que saúde, educação e segurança tem que estar lado a lado. Então, o meu objetivo é voltar a ser o deputado que eu sempre fui, preocupado com as causas do servidor público, que são justas, e continuar defendendo a segurança pública. Perfeito, candidato. E como o senhor bem falou, o senhor foi um dos candidatos que se destacou no seu mandato como um dos mais atuantes, né? Com cerca de 650 projetos de lei apresentados. Então, deputado, se eleito, como o senhor pretende atuar para garantir direitos e prerrogativas para os servidores públicos? Primeiro, não votando nada que venha prejudicar ao servidor público. Eu acho que é uma carreira muito marginalizada dentro da esfera administrativa e que a gente precisa ter muito cuidado ao se votar alguma coisa que venha retirar direitos, né, dos servidores públicos. Isso é muito importante. Embora eu sempre fiz parte vamos dizer assim, da oposição, né? E no governo eu só peguei Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, foram os 2 presidentes que eu peguei que eram da minha base, vamos dizer assim. O resto sempre foi oposição. Então, não acredito que esses projetos possam trazer qualquer tipo de malefícios para o servidor público. Eu confesso que eu não sei, você vai falar ainda, que eu não sei o que é que tem dentro da reforma da PEC 32. Como eu fiquei afastado esses 4 anos, eu não sei o que é que tem dentro dessa reforma administrativa. Mas, evidentemente, que aquilo que for prejudicial ao servidor, com o meu voto, eles não podem contar. Perfeito. Eu acho que um dos temores dos servidores públicos é justamente essa, a reforma administrativa ou a PEC 32. E ela foi enterrada nesse mandato, mas ela corre o risco de voltar no próximo mandato. Qual vai ser sua postura em relação a ela? Eu acabei de dizer, eu não terei muita dificuldade em votar contra o servidor. Ainda mais que Brasília é uma cidade, vamos dizer assim, com muito servidor público, né? Eu acho que o servidor público precisa ser valorizado.
repito, não conheço o que é que está previsto dentro da reforma, dentro dessa PEC 32, porque fiquei afastado esses anos, mas evidentemente que vou olhar com muito carinho e claro que não vou votar contra os servidores. O que for bom, a gente vota. O que for ruim, eu prefiro não votar. Perfeito. É importante os servidores terem essa garantia e essa segurança, até mesmo para atuarem com tranquilidade, né? E a reforma prevê vários prejuízos, inclusive perder estabilidade e diversos outros. Candidato, outra demanda dos servidores públicos é a abertura de uma mesa de negociação com o governo para se discutir pontos de interesse dos servidores públicos e da sociedade brasileira. Se eleito deputado, como o senhor pretende garantir e estreitar as relações entre o governo e os servidores? Olha, eu acho que tem que haver um canal de negociação, né? Os sindicatos, é verdade que com um governo de direita, vamos dizer assim, conservador, a gente percebe que há uma certa dificuldade na conversa com os sindicatos. Talvez até por serem filiados à CUT, né? Então isso talvez traga qualquer tipo de problema. Agora, eu acho que seja de direita ou seja de esquerda, tem que haver a negociação, tem que haver a conversa, né? E se o Bolsonaro for reeleito, talvez pelo grau de amizade que eu tenho com ele, uma amizade de 40 anos, talvez eu possa ajudar realmente o sindicato em algumas coisas em que possa chegar até o presidente para ter uma conversa, né? E os sindicatos não sejam pegos de surpresa, vamos dizer assim. Eu, claro, que eu me coloco à disposição, no caso de uma eleição minha e do próprio presidente, para a gente poder servir de intermediário ou de elo entre os sindicatos e o Poder Executivo. Não terei dificuldade com isso, não. Perfeito, muito obrigada, candidato. As entidades e os servidores públicos agradecem. E mais uma pergunta que tem a ver com os servidores do Poder Judiciário, mais especificamente uma demanda do Sindijus, diz respeito à concessão do porte de armas para os policiais judiciais. Qual a sua avaliação sobre o tema? Todo mundo sabe que eu fui o líder do movimento contra o desarmamento. Eu não defendo as armas, eu defendo o direito das pessoas de escolha. Quem acha que uma pombinha da paz, uma camiseta com a pombinha da paz vai resolver o problema da violência, continue acreditando nisso. Eu acredito que um cidadão de bem, honesto, trabalhador, sem antecedentes criminais, ele tem o direito de escolher ter uma arma dentro de casa. E sempre defendi o porte de armas para os policiais. Os policiais penais agora já é um direito e nada mais justo do que os policiais que trabalham diariamente no Poder Judiciário. Eu defendo o porte de arma para os advogados. Então, se eu defendo para os advogados, por que não para os policiais do Poder Judiciário? Então, é uma bandeira para mim muito fácil, né? Eu repito, eu não defendo as armas, eu defendo o seu direito de escolha. Se você quiser, você compra. Agora, se você não quiser, você não compra. Então, não há o que a mídia coloca de uma forma avassaladora, que nós queremos armar todo mundo. Não, não é isso. Não é isso. Agora, coincidentemente, ou não, depois que foi flexibilizado um pouco a compra e venda de arma de fogo, as mortes violentas e os assaltos em residência diminuíram. Diminuíram de forma substancial. Então, eu insisto nessa tese. Agora, com relação ao porte de armas, eu só defendo em casos específicos. Então, pessoas que a gente sabe que não vai usar uma arma, botar uma arma na cintura e ir para um boteco tomar cachaça. Eu não acredito que um policial do Legislativo, ou do Executivo, ou do Judiciário vá fazer isso. Se fizer, tem que sofrer o rigor da lei. O que eu defendo é a posse da arma. Você comprar uma arma para ter dentro da sua casa, dentro da residência. E a imprensa faz questão de confundir a população. Ah, mas aí a briga de trânsito, aí é porte de armas. O que eu defendo é o direito do cidadão de escolher
Eu quero uma arma porque eu moro numa fazenda, eu moro numa casa isolada, eu preciso ter uma arma dentro de casa para defender minha família. Foi isso que eu sempre defendi, e quando eu fui presidente da frente do não, e foi vitoriosa, foi exatamente com esses argumentos que nós viramos o jogo, né? Antes era 86% era a favor do desarmamento. E quando eu comecei a explicar do que se tratava, que aquilo tinha por trás daquilo coisas absurdas, como por exemplo, ninguém sabe ou muita gente faz questão de não conhecer, mas a Taurus brasileira, ela é a terceira fábrica do mundo e ocupa 30% do mercado americano. É muita coisa, é muita coisa. E isso talvez vieram no viés de querer acabar com a indústria bélica brasileira. Aí disseram, olha, o Fraga é financiado pela indústria bélica, e eu mostrava as minhas doações. 80 mil reais, isso financia uma campanha de deputado federal, né? Então as doações da Taurus sempre foram muito simples, muito singela. Então desmontam aquele argumento da esquerda que a gente era bancado pela indústria bélica, né? E dentro da segurança pública eu também fui quem criei a bancada da segurança pública, que pejorativamente é conhecida como bancada da bala. E eu não me incomodo. Eu prefiro ser da bancada da bala do que da mala, né? Então, é vida que segue. Perfeito, candidato. Para finalizar, eu gostaria que o senhor contasse para a gente e falasse das outras propostas voltadas para a sociedade brasileira. Você pode olhar direto para a câmera, fica à vontade. Bom, eu quero voltar ao Congresso, porque eu deixei lá alguns projetos, como você mesmo disse, são mais de 600, e alguns eu faço questão de, nesse mandato, vou lutar muito. O primeiro é acabar com o saidão, né? O fim do saidão. Eu acho que o brasileiro, o cidadão, não dá mais para conviver com esse absurdo. Se o preso estivesse saindo de casa para ir visitar a sua família, tudo bem, mas não é isso que está acontecendo. Então nós temos que colocar regras e impedir essa saída de forma, vamos dizer assim, desordenada e que tem causado aumento da violência. A segunda proposta minha é insistir, nós já aprovamos na Câmara, acabar com a impunidade do menor. Eu acho que um menor com 16 anos de idade, ele sabe muito bem o que está fazendo. Sendo assim, ele tem que responder pelos crimes que ele pratica e comete. A terceira proposta é o cumprimento integral das penas. Hoje você está cansado de assistir nos jornais e televisão, quando alguém é preso, quando você vai puxar a ficha do cara, o cara tem uma longa ficha criminal, que deveria ou estar na cadeia, ou ele está no regime semiaberto, ou ele está na condicional. Quer dizer, não tem bandido novo na praça, não. É um ou outro. Os bandidos que estão cometendo crime deveriam estar na cadeia. E não, estão soltos. Então é mais uma irresponsabilidade das autoridades do nosso país. A quarta proposta é acabar com o tal do auxílio reclusão, que eu acho uma imoralidade, não é lei. Não é lei, é uma portaria que faz com que o criminoso seja beneficiado, porque ele recolhia o INSS, mata um pai de família, vai para a cadeia e recebe próximo de R$2.000. E a família da vítima não recebe absolutamente nada. Eu acho que aí existe uma grave inversão de valores e que isso precisa ser corrigido. E a última proposta é o trabalho obrigatório para o preso. Eu acho que o preso precisa trabalhar, até mesmo o Estado precisa ensinar uma profissão para ele, para quando ele sair do presídio, ele possa exercer uma atividade, vamos dizer assim, sem aquele emprego que ele vai buscar um emprego em empresas, e normalmente o empresário não dá emprego para um ex-presidiário, e isso faz com que 75% dos presidiários voltem ao presídio. Quer dizer, não há, como é que fala, meu Deus, não há recuperação dos detentos, dos presidiários. Então nós temos que trabalhar essa questão. Ensina uma profissão para ele, ele trabalha e eu acho que aí
pode se recuperar. É uma forma dele se recuperar. O que acontece hoje na realidade é o preso cumpre lá sua pena, não aprende absolutamente nada dentro do presídio, aliás, só aprende o que não presta, sai de lá, tenta emprego, não consegue, volta para o mundo do crime. E é por isso que a reincidência é de 75%. Isso é um absurdo, a polícia fica enxugando gelo, essa é a grande realidade, e a violência só aumenta. Cada dia que passa, o cidadão mais recluso dentro das suas casas. E o marginal, o bandido, que deveria estar pagando o seu crime de acordo com a justiça, está cada vez mais solto nas ruas com a desculpa de superlotação. Isso é balela. Superlotação é porque não fazem classificação de preso. E eu não concordo que um cara que roubou um salame, ou uma dona de casa, uma mãe que vê os filhos passando fome e vai no mercado e rouba um litro de leite, ela vá para o presídio. Então essa, claro que deverá ser penalizada, mas não dentro de um presídio. Existem várias medidas alternativas que podem ser aplicadas para presos ou delinquentes ou criminosos de pequeno potencial. Você não pode botar um ladrão de galinhas com um ladrão de banco, porque o ladrão de galinhas vai sair ladrão de banco. É o que ele aprende lá dentro, porque a lei lá dentro é muito difícil para eles, vamos dizer assim, para um criminoso iniciante, primário na sua profissão de criminoso, né? É muito difícil. Então isso tudo precisa ser revisto, sem falar no nosso Código Penal, que é de 1942 e precisa urgentemente ser atualizado com algumas coisas, né, que o crime se modernizou, o crime avançou, se organizou e nós, infelizmente, o governo fica sempre parado em algumas questiúnculas que não resolve, não protege a sociedade. Seria isso, basicamente, as minhas propostas da segurança pública. É evidente que nós vamos estar também atentos às questões da saúde e às questões da educação. Mas eu, como sou uma pessoa muito pragmática naquilo que eu falo, eu prefiro que essas bandeiras sejam defendidas por alguém que conhece a área. Por isso que eu não aceito também que venha alguém dar pitaco numa área que eu trabalhei 28 anos, cheguei a coronel na Polícia Militar, então eu conheço um pouco de segurança pública. Candidato, muitíssimo obrigada por sua entrevista, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade de tempo de estar aqui com a gente no Café com Política. E esse foi mais um Café com Política e estivemos com Alberto Fraga, que é candidato a deputado federal pelo Partido Liberal. Até a próxima.